É, adolescência. Aborrecência ou adolescência, Juliana? É adolescência, né? A gente precisa ter paciência, é um período bem complicado na vida do homem, né? A puberdade marca o início aí desse período, que o corpo muda todinho, né? A criança perde a perspectiva dela mesma, então é bem confuso mesmo o período. É, parece assim que o corpo cresce, mas a cabeça demora um pouquinho a crescer, aí junto com o corpo, né? É porque é um período muito ambíguo, né? A gente é grande demais para umas coisas, pequeno demais para outras coisas. Às vezes o pai tende a cobrar como um adulto e, no entanto, a criança não consegue corresponder. Então, é bem complexo mesmo esse período. Nós temos uma reportagem com a nossa repórter Michele Lessa sobre a adolescência. Vamos ver essa reportagem e depois comentar um pouquinho, tá, Juliana? A adolescência é um momento delicado e decisivo que todos nós vivenciamos, uns mais intensamente do que outros. Este momento é carregado de mudanças, decisões e conflitos. E essa série de mudanças provoca desconforto entre o ser criança e o processo de evolução para tornar-se adulto. Assim, podemos compreender como é difícil ter que encontrar o próprio espaço no mundo, sendo que o adolescente nem se reconhece fisicamente, pois o corpo dele ou dela também está em processo de amadurecimento. Talvez por esse motivo, alguns sejam rotulados de aborrecentes. O assunto desperta tanto interesse que já serviu de tema para teses, ensaios acadêmicos, livros e pesquisas científicas. Numa delas, a adolescência é relacionada inclusive com estresse. Estudiosos da Universidade de Campinas afirmam que o controle do estresse na adolescência permite o desenvolvimento de adultos mais preparados, criativos, produtivos e com uma melhor qualidade de vida. Pois é, que fase difícil, né? Mas todos nós que somos adultos, nós lembramos do tempo da adolescência. A gente vive muito conflito. Por que o adolescente vive tantos conflitos, Juliana? Porque ele está agora compreendendo o mundo sobre uma nova ótica, né? Então, antes ele não tinha tantas escolhas, ele não tinha tanta voz. Agora, como um adolescente, ele é quase um adulto, né? Ele tem uma sensação muito grande de que ele pode tudo. Né? A gente chama essa sensação de onipotência. Então, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. Ele acredita mesmo nisso. Ele acredita que ele pode fazer tudo, que tudo vai dar tempo, né? Então, o grande conflito, geralmente, com os pais gira em torno disso. Né? O adolescente sempre deixa para fazer tudo na última hora, um pensamento otimista demais de que tudo vai dar certo, de que em uma semana vou perder 20 quilos, né? Aquela coisa assim, completamente fora da realidade. Ele ainda não está completamente dentro da realidade, então é bem confuso por isso. O que os pais precisam mais compreender é que eles precisam trazer a direção para esses jovens, a despeito da briga entre eles. Dá um atrito, né? Então, assim, às vezes os pais são realmente muito questionados nesse momento da vida da pessoa, né? São questionados na sua liderança, nas suas incoerências. E é difícil porque aquele serzinho tão inofensivo, pequenininho, ingênuo, né? Que era o bebezinho, agora começa a questionar suas ordens. Né? E geralmente nesse momento nós somos questionados nas nossas incoerências também, que são reais, que acontecem, né? Que pai também erra. Que também erra e que às vezes também faz coisas que não são condizentes. Então, a gente precisa manter a calma e entender que esse momento vai passar, né? Para o adolescente é muito importante que a gente valide os seus sentimentos, né? Que a gente aceite aqueles sentimentos. A gente não respeite. A gente não precisa concordar com eles, mas a gente precisa acolher os sentimentos do adolescente e tratar aquilo com naturalidade, né? Nós vivemos uma cultura onde o adolescente está sendo muito bombardeado, onde que tudo ele pode, tudo é permitido, né? Nada tem consequências. Então, nós estamos na clínica recebendo adolescentes com problemas que há 15 anos atrás não eram comuns. Por exemplo? Meninos de classe média que roubam, Que né? isso? A bissexualidade, que é uma coisa que está completamente na moda,
né? Assim, você poder experimentar a sua sexualidade da forma como você quiser. E você falou a verdade, porque é uma coisa contemporânea, porque até algum tempo atrás a sexualidade era ensinada em casa, não se tinha sugestões e insinuações da mídia. Não tinha grandes opções, né? Então hoje os meninos estão sendo bombardeados por uma cultura muito permissiva, né? E às vezes eles com 16, 17 anos, eles já têm uma experiência... Quer experimentar, né? Totalmente fora... do que nós, hoje em dia, do que nós antigamente vivíamos. Então, está havendo um choque muito grande entre os pais e os filhos. Às vezes, mesmo pais jovens, né? Pais de 30 e poucos anos, com filhos de 12 anos, né? Crianças, quer dizer, adolescentes, né? Chamar um adolescente de criança é um xingamento. Você não pode fazer isso. Você pode até falar pré-adolescente, né? Que alguns teóricos separam dessa forma, mas criança é um xingamento. Então, é complicado. Os pais precisam entender que o primeiro momento é aceitar, é acolher. Ô, Juliana, nós temos algumas perguntas. Vamos à primeira pergunta que vai estar na tela. Eu queria que você respondesse para a gente. Vamos lá? Por que os adolescentes são tão seguros de si? Ainda por isso que eu não gosto também, que chama de criança, né? Eles são tão seguros de si, por que isso? Será que são mesmo? Pelo menos aparenta, né? Que cheio de razões. Eles têm aquela sensação de seguros de si, mas na verdade eles estão bastante com medo mesmo. É porque na verdade eles precisam se colocar no mundo. E agora de uma forma nova, de uma forma diferente, que eles também não sabem. Então eles começam a experimentar as situações, eles começam a ser, muitos pais relatam que nesse momento eles começam a testar os limites. Então eles vão e desobedecem para ver como o pai vai reagir, né? Então assim, na verdade eles não estão seguros de si. Eles estão buscando qual é o limite das coisas, então eles vão nos testando. Né? Eles vão testando as autoridades, mesmo na escola, na própria igreja, né? Eles colocam as coisas de uma forma meio afronta, né? Mas como reagir como pai e mãe na hora dessa, Juliana, para aguentar esse teste que que o adolescente faz, né? Porque era um bebê, era uma criança. Antes havia essa relação. Por que não pode? Por que não? O adolescente já quer saber por quê. Como é que faz? Em alguns momentos você não precisa pontuar. Se você já esgotou seus argumentos, você precisa ser firme e claro. Não, porque eu sou o adulto, eu compreendo o que é melhor para você e eu não considero isso bom. Para mim, o limite é esse. Então, por exemplo, um horário de voltar para casa, uma festa. Geralmente, no consultório, o que a gente trabalha é horário de celular, horário de festa, aplicativos que podem ser usados ou não, a época para cada uma dessas coisas. Então, o pai precisa delimitar, junto com a mãe, né? Sempre em acordo o pai e a mãe, porque sem o acordo é praticamente impossível, né, lidar com o adolescente. Eles precisam delimitar o que eles querem para aquele adolescente e serem firmes naquilo. Né? Às vezes o adolescente não vai gostar, que é uma coisa muito comum, e eles vão ter que tolerar esse adolescente não estar gostando. Então, a gente vai estar ensinando para o adolescente que a vida realmente tem horas que a gente vai passar por isso, que a gente não vai querer daquela forma, mas é a regra. E a gente já conversou sobre isso, né, Juliana? Como lidar com a frustração, porque nem sempre, a maioria de nós não sabe lidar com o não, né? A gente tem bastante dificuldade de lidar com o não. E quanto antes a gente começar a aprender isso, melhor. Né? E a adolescência é um período muito propício para isso. Porque o adolescente precisa entender quem está no controle, que não é ele. Né? Então, o discurso comum dele, quando eu tiver 18 anos ninguém me segura, quando tiver 18 anos eu vou pintar o cabelo, quando tiver 18 anos eu vou mudar de casa, eu vou começar a trabalhar, né? E não é bem assim, né? E a gente, pelo discurso dele, a gente entende que ele não está sabendo o que ele está falando. Então, às vezes, um adolescente chega para mim e fala, porque eu odeio minha família. E os sentimentos, parece que eles vão à flor da pele. O adolescente, no mesmo dia que ele te ama, ele te idolatra, ele te bloqueia no WhatsApp, depois te manda 20 mensagens. Os sentimentos, eles vão do ódio para o amor em 30 segundos. Por isso o pai precisa estar seguro. Porque o pai sabe, né, os pais, no caso, sabem o que é bom para o adolescente, o que é melhor para ele. Então, ele precisa estar seguro que o adolescente, o amando ou o odiando, ele sabe para onde que ele está sendo levado. Então, assim, eles não são tão cheios de si, na verdade, eles demonstram isso, mas lá no interior
nem é tão real proteção, esse sentimento. Né? É. E aquela tese, aquela fala que todo pai de adolescente, pai e mãe, né, já ouviu. Ah, mas todo mundo faz, por que só eu não? Sou injustiçado, sou injusto. Todo mundo vai para aquela balada, todo mundo vai viajar com o namorado, e só eu que não posso. Por que esse discurso de vitimização, ou melhor, como reagir a esse discurso do só eu não? Continua sendo clássico mesmo, aqui em casa é desse jeito e é assim que nós vamos viver. Porque o adolescente, ele tem uma tendência a andar em grupos. Para poder, ele está buscando essa identificação. Ele quer sair do seio familiar e ter uma identidade. Então, ele encontra o grupo onde ele vai interagir, onde ele acha legal, ele acha divertido. Então, tem o grupo dos hippies, tem o grupo dos crentes, tem o grupo dos... Caçadores de Pokémon. Os caçadores de Pokémon tá meio difundido geral, né? Então, tá complexo. Mas tem os grupos, né? Então, eles têm a forma de se vestir, eles têm as gírias próprias daquele grupo, eles têm os lugares onde eles frequentam. Então, assim, entre esses grupos, eles gostam que os pais tenham as mesmas relações, e não necessariamente isso tem que ter, né? Então, eu acredito que dentro de casa, o melhor posicionamento aqui dentro de casa é assim. É diferente. Nós vamos fazer dessa forma enquanto você estiver sob nossos cuidados. O dia que você estiver fora dos nossos cuidados, aí você pode fazer conforme você acredita. E o que eu percebo é que quando chega nos 18 anos, nos 20, nos 21, o adolescente vai caindo em si, vendo que a opção era boa. Né? Então ele até agradece. Começa a agradecer. A Bíblia diz para não provocarmos nossos filhos a ira. Mas às vezes a gente, quando coloca um limite ali, já está provocando a ira. Como é que faz? O que é não provocar a ira? O que a gente precisa primeiro distinguir o que é ira, né? A criança ficar com raiva, ficar aborrecida é aceitável. Irado é uma criança que perdeu o controle daquele sentimento, né? Então pode ser desenvolvida a ira, vamos dizer assim, por vários motivos. Às vezes o pai não deu a devida explicação para a criança, né? Às vezes aplicou o limite de uma forma incoerente. O que eu percebo muito hoje é que os pais querem que a criança haja conforme aquilo que eles nunca conseguiram fazer. Então fica difícil para a criança mesmo. Então, assim, a ira, ela é um sentimento, talvez, desregulado, né, que a gente chama em psicologia. A raiva, a tristeza, o aborrecimento, ele é aceitável. A ira já vem de uma disfunção mesmo, né? E ainda que a criança fique irada, o pai sempre precisa estar refletindo sobre a atitude dele diante daquilo. Se foi eu que provoquei, né? Se foi realmente ele que provocou ou não. Né? O que eu percebo também é que muitos pais, às vezes, passam anos sem pôr nenhum limite. De uma hora para outra, ele acorda falando assim, agora eu vou fazer isso, a vida vai mudar. Então, a criança também não assimila isso. Exato. Então, a ira, se você percebe que seu filho está irado, primeiro avalie a sua conduta. Perfeito. Depois, você veja se há alguma coisa na sua conduta que seja da sua responsabilidade aquela ira. Se não, aí realmente você precisa conversar com essa criança e descobrir o que aconteceu. Adolescente, né, gente? Inclusive, nós fomos às ruas, né, e nossa equipe entrevistou algumas pessoas sobre essa questão da adolescência. Nós temos algumas questões interessantes aqui. Vamos ouvir a primeira pessoa que falou com a Michele, nossa repórter. Como é que você acha que a gente pode ajudar os jovens a administrar os conflitos pessoais que eles têm? Depende. Eu acho que conversando e tudo, sendo amigo, né? Vai discutindo o que tá sentindo, o que tá passando na cabeça. E a partir disso, né, começa a ver o que pode ser feito. E como que você acha que a gente pode ajudar esses jovens a manter a concentração nos estudos e outras coisas importantes, mesmo eles tendo um monte de coisa para fazer durante o dia? Na verdade, eu acho que isso já vai mais educação da família, né? Desde quando você é pequenininho e tudo, vai muito se a sua família já te incentiva ou não, né, a estudar ou não. Eu falo até por mim mesmo, que desde criança eu sempre fui muito incentivada à leitura, coisas do tipo, e aí automaticamente você já cria um hábito e mesmo tendo problemas de concentração, você acaba burlando esse tipo de coisa. Coloca como foco e vai.
Interessante, Juliana colocou aí essa questão da influência da família, né? É muito importante mesmo que o adolescente tenha um modelo na família em relação ao seu comportamento, né? Com certeza. E o que a gente mais percebe é que quanto maior a rotina de uma casa, melhor o adolescente, mesmo a criança, funcionam. Tanto nas questões de aprendizagem, quanto em todos os comportamentos. Quanto menos uma pessoa tem que lidar com o inesperado, mais segura aquela pessoa é, mais ela consegue desenvolver suas atividades, né? Então, para o adolescente, é muito importante a rotina. Ele ter uma rotina de responsabilidades, uma rotina de estudo. Então, até arrumar a cama, tudo. Até tempo que você falou, né, querido? WhatsApp de tal hora, isso é importante. Limite quanto aos aplicativos, limite quanto à internet. Hoje em dia, os adolescentes estão sem educação para assistir série, por exemplo. Sim. E as séries estão cada vez mais violentas, né? Isso mexe com as emoções do sujeito. Então, é importante os pais delimitarem. Então, tempos de estudo, né? Eu acredito que um rendimento escolar é muito bom ser cobrado. Mas isso não infantiliza o adolescente, não? Quando o pai propõe uma rotina, não, né? Não, claro que não. Não infantiliza, não. O que infantiliza são as atividades, né? Se forem atividades infantis, aí ele sim será infantilizado. Mas a rotina não, isso organiza, inclusive o funcionamento do corpo dele, das funções fisiológicas, de dormir, de ir ao banheiro, de tomar banho. Se deixar, eles acordam meio-dia e dormem 2 da madrugada, né? Eles trocam o dia pela noite, eles deixam de fazer coisas. Então, por exemplo, a gente vê muitos adolescentes com problemas de cárie, porque não escovam o dente, né? Com problemas no cabelo, né? No couro cabeludo, porque não lavam direito. Há um desleixo, porque o pai acaba pensando que aquele sujeito já sabe fazer determinadas coisas. Porque ele é grande, né? Porque ele é grande. E às vezes não sabe cortar uma unha, não sabe lavar um cabelo. Interessante. Então, o pai e a mãe precisam estar sempre atentos a essas questões rotineiras mesmo, para o melhor funcionamento da vida daquele sujeito. Porque aquela sensação que a gente falou no início, sobre estarem cheios de si, estarem com pensamentos, né, tão assim, eu sou ótimo, eu sei tudo, acaba criando no pai essa impressão mesmo. Mas isso não é uma verdade, né? A gente precisa olhar para o adolescente, ver que ele cresceu. Às vezes, né, a mulher já tem seios, o filho já tem barba, mas às vezes ele não sabe fazer coisas simples. Incrível, então, nós né? precisamos ter isso na nossa mente para trabalhar com o adolescente. Nós temos mais uma participação, né, que a nossa equipe pegou na rua de uma entrevista. Vamos lá, mais uma participação. Olha, eu acho que os jovens deveriam ser mais indicados a procurar psicólogos, porque tem conflitos que são simples, você conversa com o pai, com o amigo, resolve, mas tem muita coisa que é mais intensa e precisa de ajuda médica mesmo. E os jovens também têm alguma dificuldade em se concentrar nos estudos, nas coisas mais sérias, porque tem um monte de coisa para fazer, né? Como que você acha que os pais podem ajudá-los a encontrar esse foco? Então, eu acho que é motivação mesmo, você não pode deixar muito aberto, você precisa incentivar mais. Eu acredito que se você não tiver incentivo dentro de casa a fazer uma coisa, a ter um foco, você não tem mesmo. Então precisa de incentivo, de conversa, de falar, olha, você precisa focar nisso, de indicação também, porque realmente é fácil se perder, mas se ninguém estiver te dirigindo, né, te direcionando, é muito mais fácil ainda. Então precisa de direção mesmo. Muito interessante, Juliana. Essa moça falou, olha, tem casos que os pais não conseguem resolver, tem que indicar para o psicólogo. Quais são os casos que olha, não, leva para um psicólogo, uma psicóloga, porque tem casos que realmente tem que ter uma psicoterapia, tem que ter uma escuta especializada, né? Bom, eu acredito que a psicologia, a psicoterapia, ela está a serviço do homem, né? Não necessariamente você vai a um psicólogo, você vai fazer um tratamento, né? O que eu percebo é assim, quando você estiver se sentindo como pai perdido, você pode sim buscar uma ajuda. Não necessariamente a psicoterapia vai ser para o seu filho ou para você, mas você pode ir lá, olha, será que eu estou fazendo as coisas de forma correta? Será que é isso mesmo? Eu estou inseguro? Não espere a crise chegar num momento muito grave para você buscar uma ajuda, né? Então eu percebo assim, se você está conseguindo administrar, se você está bem, às vezes você pode ir à escola, geralmente a escola tem um psicólogo, o psicólogo da escola pode te dar uma orientação, né? Você tem que observar se às vezes está tendo prejuízo em mais de um contexto, né? Às vezes é só em casa que isso está acontecendo ou é em todos os contextos onde aquele adolescente está. Então, assim, eu acredito sim que a psicologia é um ótimo instrumento
na ajuda da criação desses filhos, especialmente porque nós estamos numa cultura totalmente metamórfica, vamos dizer assim. Ela muda a cada minuto. Então, até 30 dias atrás, talvez não existia o Pokémon. E hoje em dia, a Praça da Liberdade está cheia de gente caçando Pokémon. E os pais ficam meio perdidos mesmo. Né? Então, não é mal nenhum a gente buscar ajuda. Não é mal nenhum, não diz menos de nós mesmos a gente buscar uma ajuda. O que eu acredito é só que tem que ter sempre uma avaliação. Porque, às vezes, os pais chegam no psicólogo, entregam seus filhos e falam, conserte. Conserte, né? E, às vezes, o conserto, se é que a gente pode chamar assim, é um conserto da família. Às vezes, a criança, o adolescente, não tem que ser mudado em nada. Quem tem que mudar, às vezes, é um acordo parental entre os pais, né? É um acordo de conduta, uma afirmação de limites, um combinado feito de uma outra forma. Por isso que você fala da abordagem sistêmica, né? Que a questão tem que pegar o todo, né? Eu trabalho com a abordagem sistêmica, que é da terapia de família. Então, a gente escuta o sujeito que foi indicado como aquele que está com uma dificuldade, a gente conversa com esse sujeito, mas às vezes, se for preciso, a gente chama outras pessoas da família, a gente vai à escola, né? A gente olha aquele sujeito de uma forma mais ampla. E geralmente funciona muito bem assim, porque quando eu não trabalhava com essa abordagem, às vezes eu atendia um filho. Aí melhorava aquele filho e tal. Passava-se 6 meses, chegava o outro filho. O irmão mais novo. Aí passava outros 6 meses, às vezes era um problema no casal. Então, quando a gente observa a família como uma coisa viva, né? Totalmente, todas as integrada. Pessoas que estão envolvidas, geralmente costuma resolver muito mais rápido. Vamos ouvir mais uma pessoa que deu entrevista pra gente. Vamos lá, a nossa repórter Michele. Impor os limites sem ser o vilão da história, ensinando valores e princípios, porque se você impõe limites, as pessoas elas acabam não respeitando os limites, elas acabam sempre ultrapassando por curiosidade muitas vezes. Aí eu acho que ensinar princípios é muito mais eficaz. E você acha que vale punir para reparar um erro? Dependendo do erro, sim, com certeza. Você acha que deve punir, Juliana? Com certeza. Se a gente não é punido dentro de casa, onde a gente vai ser? Né? A gente tem que ter algum limite, a gente tem que arcar com as nossas responsabilidades. E é muito importante isso. Eu vejo que hoje em dia, realmente, cada vez mais, né, os sujeitos estão experimentando isso na sociedade, o que é muito duro. É o que é muito duro. E uma coisa que me chamou a atenção também na fala dela é ensinar princípios. A gente não ensina princípios falando, a gente ensina princípios fazendo. Vivendo. Então, isso também é muito importante, que os pais percebam que muitas vezes os filhos estão reproduzindo os seus comportamentos. Né? Então, como pais, a gente primeiro, antes de fazer qualquer crítica sobre o adolescente, é importantíssimo a gente refletir sobre os nossos comportamentos, trazer a responsabilidade para nós. Nós somos o adulto, nós estamos de alguma forma ensinando aquilo para o adolescente. E isso realmente às vezes é meio duro, né? Isso é meio difícil. Então nós precisamos estar preparados. Criar filhos é um desafio muito grande até a morte, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.